A maioria das grandes estrelas de NBA chega ao auge da carreira e se torna simplesmente impossível de ignorar. A liga inteira passa a falar deles. Analistas, jornalistas e fãs acompanham cada passo que dão. Mas curiosamente, com Shai Gilgeous-Alexander, a história parece ser diferente. Em apenas 7 temporadas na liga, ele já conquistou coisas que a maioria dos jogadores jamais alcança. No currículo, já aparece MVP da temporada, MVP das finais, um título da NBA e até o título de cestinha da liga. Olhando apenas para números e conquistas, Shai está claramente no topo da NBA. Mesmo assim, a sensação é de que ele não recebe a mesma atenção ou repercussão que outras superestrelas costumam ter. Então surge a pergunta, por quê? Porque justamente no início do auge de sua carreira, parece que pouca gente realmente fala sobre Shai, mesmo ele sendo possivelmente o melhor jogador da liga atualmente. E mais do que isso, como ele conseguiu alcançar um nível tão absurdo em tão pouco tempo? Para entender essa história, precisamos voltar até o começo de tudo, em Toronto, no Canadá, onde essa jornada começou. Shai Gilgeous-Alexander nasceu em Toronto, filho de Von Alexander e Charmaine Gilgeous, uma ex-velocista de Antigua Barbuda que competiu nos 400 metros nas Olimpíadas de 1992. Da mãe, Shai herdou o talento atlético e do pai, a paixão pelo basquete. Foi seu pai quem o introduziu ao esporte, ensinando os fundamentos e levando para assistir jogos dos Raptors, onde ele admirava Chris Bosh. Desde cedo, Shai se apaixonou pelo basquete, sempre praticando e arremessando em uma cesta montada no portão da garagem. Aos 10 anos, após sua família se mudar para Hamilton, Ontário, Shai entrou para um programa local de basquete chamado You Play Canada. Contudo, ele nunca foi considerado um prodígio do esporte. Aos 14 anos, ele não conseguiu vaga no time principal da escola, que deixou frustrado, mas também o motivou a treinar ainda mais intensamente. Na SGA, começou a treinar individualmente com Dwayne Washington, treinador e fundador da You Play Canada, e foi ele quem ajudou a moldar Shai no mestre do pick and roll que vemos hoje. Washington adotou uma abordagem mais cerebral com Shai, passando muitas horas analisando vídeos e depois aplicando os conceitos em treinos práticos na quadra. Além dos treinos com o time, Shai também fazia esses treinos particulares e intensivos com o coach Washington. Shai tinha outro adversário formidável que sempre o desafiava em partidas de 1 contra 1, seu primo Nickeil Alexander Walker, atualmente jogador do Minnesota Timberwolves. Nickeil era apenas 2 meses mais novo que Shai, o que levava os dois a competirem intensamente tanto dentro quanto fora das quadras. Nos últimos anos do ensino médio, os dois se transferiram para Hamilton Heights Christian Academy, no Tennessee, com o intuito de enfrentar uma competição mais desafiadora e melhorar suas habilidades no basquete. Mas, naquela época, se alguém tivesse que escolher qual dos dois chegaria à NBA, a maioria provavelmente apostaria em Nickeil Alexander Walker. Quando Shai chegou a Hamilton Heights, ele era um armador focado em passes, pouco inclinado a buscar arremessos, principalmente porque seu chute ainda era inconsistente. No entanto, graças a uma ética de trabalho intensa, treinos constantes de arremesso e uma rotina de análise de vídeos, Gilgeous-Alexander passou a ter média de 18 pontos, 4 rebotes e 4 assistências por jogo, o que foi suficiente para garantir uma bolsa de estudos na Universidade de Kentucky. Ao chegar a Lexington, Shai continuava subestimado, sendo um recruta de 4 estrelas sem grandes expectativas de se tornar titular. O técnico John Calipari chegou a comparar o arremesso de Shai ao swing de golfe de Charles Barkley, devido a uma pequena interrupção no movimento. Mesmo subestimado durante toda a vida, Shai nunca se desanimou. Ele continuou trabalhando e esperando por sua oportunidade. Depois dos primeiros 15 jogos da temporada, nos quais geralmente saía do banco, Shai finalmente teve a chance de ser titular e não olhou mais para trás. Em meados de janeiro, ele já era um líder claro no time e continuava melhorando seus números em todos os aspectos. Curiosamente, quando Shai fazia grandes partidas, sua mãe ligava para o técnico Calipari pedindo que ele mantivesse a cobrança em cima de seu filho e o mantivesse com os pés no chão, o que teve um efeito positivo. No jogo final do torneio da SEC, Shai fez a melhor partida de sua carreira universitária, marcando 29 pontos com 10 acertos em 16 tentativas, além de 7 rebotes, 3 assistências e 2 roubos de bola. No início do torneio da NCAA, ele foi o destaque absoluto contra Davidson e Buffalo, liderando os Wildcats com uma média de 23 pontos e 6 assistências para garantir a vitória. No entanto, nas oitavas de final contra Kansas State, Shai teve uma noite difícil, acertando apenas 2 de 10 arremessos e Kentucky acabou eliminado. SGA demonstrou um enorme potencial para se tornar um excelente jogador da NBA. Ele fez um anúncio significativo: quero que o mundo saiba que entrarei no draft da NBA de 2018 e estarei assinando com um agente. No entanto, ninguém o via como uma escolha garantida em um draft de 2018 repleto de talentos. Shai foi escolhido como a 11ª escolha geral pelo Charlotte Hornets, que imediatamente o trocou para o Los Angeles Clippers em troca de Miles Bridges e 2 escolhas de segunda rodada futuras. Tá gostando do vídeo? Então deixa eu te passar um dado.
Você sabia que quase 80% do público que assiste meus vídeos não são inscritos no canal? Então vamos mudar isso, pô. Me ajuda aí se inscrevendo, se não for inscrito, e deixando o like que ajuda demais no crescimento. Me segue lá no Insta também, Breno Camisa. Tô postando todo dia lá. Agora, sem mais enrolação, vamos voltar pro vídeo. Tamo junto. Apesar de ter sido selecionado na 11ª escolha do draft e rapidamente enviado para o Los Angeles Clippers, ainda existiam muitas dúvidas sobre como o canadense se adaptaria à NBA. Analistas apontavam que seu corpo muito magro poderia ser um problema em uma liga muito mais física e intensa. Além disso, alguns olheiros destacavam outras limitações em seu jogo que levantavam questionamentos sobre seu verdadeiro potencial no nível profissional. Mas havia alguém que via a situação de forma diferente: Jerry West, o lendário executivo, eternizado como a silhueta da NBA, um dos arquitetos da dinastia do Golden State Warriors, acreditou no talento de Shai. Trabalhando naquele momento para o Clippers, West enxergou algo especial no jovem armador, mesmo que o resto do mundo da NBA ainda não tivesse tanta certeza do que exatamente era. No entanto, dentro da organização do Clippers, essa percepção começou a mudar rapidamente. Já desde o primeiro dia de training camp, técnicos e dirigentes começaram a entender o que Jerry West havia visto. Isso porque Shai não era apenas talentoso, ele também tinha duas características extremamente valorizadas na liga. Era muito receptivo ao treinamento e tinha a mentalidade de um verdadeiro Gym Rat. Alguém obcecado por evoluir e passar horas treinando. Esse comprometimento teve resultado imediato. Depois de apenas 9 jogos começando no banco, o novato canadense foi promovido ao time titular de Los Angeles, muito por insistência do assistente Sam Cassell, que convenceu o técnico Doc Rivers a dar essa oportunidade. E apenas 4 partidas após assumir essa função, Shai Gilgeous-Alexander faria algo impressionante contra os atuais campeões da NBA. Apenas 6 meses antes, muitos olheiros ainda apontavam uma falha clara no jogo de Shai: sua dificuldade para pontuar no mid-range. Mas esse problema rapidamente deixou de existir. Graças à sua ética de trabalho quase obsessiva, Shai evoluiu muito rápido. Em um confronto contra o poderoso Golden State, ele foi decisivo com 18 pontos, ajudando o Clippers a vencer a partida. Ao longo do restante da temporada, o novato manteve uma produção sólida, registrando médias de 11 pontos e 3,3 assistências, enquanto trabalhava constantemente para corrigir cada ponto fraco do seu jogo. Impulsionados pela rápida evolução do seu calouro, o Clippers surpreendeu muita gente. Venceu 12 jogos a mais do que o previsto e conseguiram garantir uma vaga nos playoffs. Mas a recompensa por essa campanha acima das expectativas foi dura: enfrentar justamente o primeiro colocado do Oeste, os atuais campeões da liga, Golden State Warriors. Mesmo diante do adversário tão dominante, Shai mostrou personalidade. Ele marcou 25 pontos no jogo 4 e 22 no jogo 6 da série. Ainda assim, o talento e a experiência do Warriors acabou sendo demais para o Clippers. Apesar da eliminação, o desempenho de Los Angeles impressionou. O time conseguiu roubar 2 vitórias de uma equipe que vinha de 2 títulos consecutivos. Curiosamente, o jogador que acabaria destruindo o sonho do tricampeonato do Warriors nas finais daquele mesmo ano mudaria completamente o rumo da história de Shai. Esse jogador era Kawhi Leonard. Depois de ser trocado do San Antonio Spurs para o Raptors em 2018, mesmo preferindo ir para uma das franquias de Los Angeles, Kawhi Leonard chegou ao fim da temporada como agente livre e finalmente decidiu se mudar para sua cidade natal. Mas ele colocou uma condição clara para assinar com o Los Angeles Clippers: queria jogar ao lado de outra estrela. Enquanto isso, após mais uma eliminação nos playoffs, o gerente-geral do Oklahoma City Thunder, Sam Presti, percebeu que era hora de encerrar o experimento construído em torno de Paul George e Russell Westbrook. Assim, uma grande reconstrução começou. Paul George foi enviado para Los Angeles para se juntar a Kawhi, enquanto Russell Westbrook acabou negociado com o Houston Rockets em uma troca que trouxe o veterano armador Chris Paul para Oklahoma City. No meio dessa negociação gigantesca estava a SGA. Apesar de ter ficado decepcionado por deixar Los Angeles, Shai recebeu um conselho importante do pai, que o ajudou a manter os pés no chão e enxergar aquela mudança como uma grande oportunidade para sua carreira. Ainda assim, várias dúvidas surgiam naquele momento. Será que Shai voltaria aos playoffs algum dia? Mesmo após manter peças importantes como Dennis Schroeder e Steven Adams, além de adicionar um dos melhores armadores da liga e um jovem talento em ascensão, o Oklahoma City Thunder praticamente não recebia crédito algum. Analistas da ESPN chegaram a dar apenas 0,2% de chance do time chegar nos playoffs. Mas toda essa desconfiança acabou servindo como combustível para a equipe provar que estavam errados. E no dia 23 de outubro de 2019, SGA entrou em quadra com algo a provar, especialmente para o Los Angeles Clippers, franquia que havia decidido trocá-lo meses antes. Logo em seu primeiro jogo pelo Thunder, Shai já mostrava o quanto sua evolução era real. Ele já superou seu recorde pessoal de pontos. Mesmo assim, os resultados coletivos demoraram a aparecer. Nos 17 primeiros jogos da temporada 19 e 20, o OKC começou com uma campanha de 6 vitórias e 11 derrotas, e as dúvidas sobre o potencial do time voltaram a crescer. Foi então que Shai passou a buscar ainda mais a orientação do seu novo mentor, Chris Paul. Absorvendo cada conselho e detalhe que o veterano oferecia, ele começou a evoluir ainda mais dentro de quadra. Sob a liderança de Chris Paul, o Thunder começou a reagir. E enquanto 2019 chegava ao fim, Shai vivia uma sequência absurda com média de 27,8 pontos, impulsionada por 3 jogos de 32 pontos. Quando 2020 começou, o Thunder já tinha virado a temporada para 18 vitórias e 15 derrotas.
E em noites marcantes, como quando Shea registrou seu primeiro triplo-duplo, Oklahoma City consolidou a recuperação. No fim, o time não apenas chegou aos playoffs, como entrou na 5ª posição da Conferência Oeste, garantindo o confronto de primeira rodada contra o Houston Rockets. Mas logo no início dessa série, Shea enfrentou um momento difícil. Na primeira partida entre as duas equipes, ele teve uma atuação muito abaixo do esperado, acertando apenas 25% dos arremessos de quadra e desperdiçando as grandes atuações de seus companheiros. No final, quem saiu com a vitória foi Houston. Aquilo abalou profundamente Shea. Será que ele tinha capacidade de ser o rosto de uma franquia? Ou seria apenas um jogador que brilha na temporada regular, mas desaparece quando a pressão dos playoffs aumenta? A grande questão era, será que essa dúvida estava certa? Ou Shea ainda provaria o contrário? Jogo 2, motivado pela atuação ruim na primeira partida, SGA entrou em quadra determinado a responder. Desde o início do jogo, ele mostrou uma postura muito mais agressiva e confiante. Durante a partida, ele exibiu a evolução do seu arremesso de longa distância, convertendo 3 bolas de 3 pontos, ao mesmo tempo em que continuava explorando 2 das maiores forças do seu jogo: os ataques em direção à cesta e a capacidade de criar arremessos no mid-range. Ele terminou a noite com 31 pontos, uma atuação impressionante. Mesmo assim, não foi suficiente para levar o Oklahoma City Thunder à vitória. Infelizmente, esse roteiro acabou se repetindo ao longo da série contra o Rockets. No geral, Shea fechou os playoffs com médias de 14,8 pontos e 43% de aproveitamento nos arremessos. Números bem abaixo do necessário para ajudar o OKC a avançar. Apesar disso, o Thunder ainda teve uma última chance de seguir adiante no jogo 7, mas no momento decisivo, a equipe acabou sendo eliminada. A derrota deixou praticamente todo o elenco arrasado, porém para o jovem Shea, que estava apenas em sua 2ª temporada na NBA, a forma de enxergar aquela eliminação era diferente. Depois da surpreendente campanha de 2020, Presti voltou ao seu plano original, reconstrução total. Era hora de olhar para o futuro, e isso significava mudanças drásticas. Chris Paul foi trocado para o Phoenix Suns, Danilo Gallinari saiu e o Thunder mergulhou de vez no processo de acumular jovens talentos e escolhas de draft. Mas uma das decisões mais importantes veio fora das quadras, a escolha do novo técnico. Em novembro de 2020, o Thunder anunciou Mark Daigneault como head coach, um nome que naquele momento era completamente desconhecido para o grande público, mas dentro da franquia, Mark já tinha o respeito de todos. Ele vinha de anos trabalhando como técnico do Oklahoma City Blue, o time da J-League do Thunder, e era visto como mestre no desenvolvimento de jovens jogadores. A missão de Daigneault era clara: desenvolver, ensinar e criar uma nova identidade. E logo em sua primeira temporada ele começou a cumprir essa missão. A temporada de 2021 foi marcada por um elenco de jovens inexperientes, misturado com veteranos que mal terminariam um ano na equipe. A prioridade não era vencer, era dar espaço, testar formações, permitir que os garotos errassem e aprendessem com os erros. E o maior destaque desse processo foi, sem dúvida, Shai Gilgeous-Alexander. Sem Chris Paul do lado, Shai assumiu de vez o papel de franchise player. Ele não era mais apenas uma promessa, ele era a cara do Thunder. Nessa temporada, Shai deu o primeiro grande salto estatístico na carreira: 23,7 pontos por jogo, 5,9 assistências, 4,7 rebotes e o mais impressionante, uma eficiência altíssima com quase 51% de aproveitamento nos arremessos de quadra para um jogador de perímetro. Shai mostrou que tinha controle de jogo, leitura de defesa, paciência no pick and roll e aquele instinto natural de quem sabe o momento certo de atacar. Enquanto isso, Mark Daigneault começava a implantar sua filosofia de jogo: movimentação de bola, defesa agressiva e desenvolvimento coletivo. O Thunder terminou a temporada com uma campanha fraca, 22 vitórias e 50 derrotas, exatamente como planejado. O objetivo era claro: seguir acumulando talento via draft. Mas internamente, o Thunder sabia que aquele ano foi um sucesso. Shai estava evoluindo de forma assustadora. A comissão técnica acreditava que eles tinham encontrado não apenas um grande jogador, mas um futuro All-NBA. E com Mark Daigneault ao volante, a base para o próximo capítulo estava montada. Com mais uma temporada de derrotas intencionais no bolso e uma coleção crescente de escolhas de draft, o Thunder entrou no draft 2021 com a 6ª escolha geral. Muita gente esperava que o time fosse atrás de nomes mais badalados da classe, mas como sempre, Sam Presti foi na contramão da expectativa. O OKC selecionou o armador australiano Josh Giddey, vindo da NBL, a liga profissional da Austrália. Na época, a escolha foi questionada por muita gente. Giddey era visto como um talento cru, com dúvidas sobre o arremesso, sobre a defesa e até sobre como ele se encaixaria ao lado de Shai. E enquanto o Thunder continuava priorizando o desenvolvimento e as experiências em quadra, Mark Daigneault seguia testando novas formações, dando espaços para jovens como Trey Mann, que também chegou naquele draft e mostrou flashes de talento como scorer. A temporada de 21-22 terminou com o Thunder ainda nas últimas posições da liga, com 24 vitórias e 58 derrotas. Mas ao contrário do que os números mostravam, quem acompanhava de perto via sinais claros de crescimento. Mais uma vez, Presti mantinha o plano: perder hoje para ganhar tudo no futuro. E com o próximo draft se aproximando, o Thunder se preparava para uma das escolhas mais importantes de toda essa reconstrução. O draft de 22 era visto dentro do Thunder como um momento de transição. Depois de 2 temporadas focadas em desenvolvimento e com as derrotas acumulando, era hora de trazer um talento de impacto real. Com a 2ª escolha geral, o OKC selecionou Chet Holmgren, o pivô de 2,16 vindo de Gonzaga. Chet era exatamente o tipo de jogador que Sam Presti sonhava para esse projeto: versátil, com defesa de elite,
visão de jogo em comum para alguém da sua altura e um potencial de ser um verdadeiro game changer dos dois lados da quadra. Só que durante um jogo de exibição no verão, numa partida da Pro-Am de Crossover em Seattle, Chet sofreu uma grave lesão no pé direito, uma fratura no ligamento Lisfranc. Diagnóstico: fora da temporada inteira, antes mesmo de estrear oficialmente na NBA. A torcida ficou devastada. Era como se o futuro tivesse sido adiado mais uma vez. Mas se tem uma coisa que essa reconstrução ensinou ao Thunder, é paciência. E enquanto Chet começava um longo processo de recuperação, a atenção se voltou para um outro novato. Um nome que ninguém imaginava que teria um impacto tão imediato: Jalen Williams, ou como todos passaram a chamar, J-Dub. Selecionado na 12ª escolha do draft, vindo da pequena Universidade de Santa Clara, J-Dub chegou como incógnito, mas logo se tornou uma peça essencial. Com um físico de 2 metros, envergadura de mais de 2,10 metros, a habilidade de criação com a bola nas mãos e uma maturidade impressionante, Jalen Williams surpreendeu a todos. Ao longo da temporada, J-Dub mostrou que podia fazer de tudo: defender múltiplas posições, atacar o aro com agressividade, criar para os companheiros e ainda ser uma opção sólida de pontuação em momentos decisivos. Enquanto o Thunder continuava testando formações e distribuindo minutos entre os jovens, Jalen Williams se tornou a cola que ligava o time. O Thunder conseguiu se destacar na Conferência Oeste, terminando a temporada regular com um recorde de 40 vitórias e 42 derrotas e garantindo uma vaga no play-in. No primeiro jogo, o OKC enfrentou o Pelicans e Shea deu uma aula de basquete no jogo, marcando 32 pontos e avançando para a próxima rodada, onde enfrentariam o Minnesota Timberwolves. Great move from Lewis, just couldn't finish. Gilgeous-Alexander knocks down a three. That's his first. Gilgeous-Alexander, the move, the drive, shot is good. Gilgeous-Alexander finds some room, layup, this time is good. They're making sure he's not the one that beats them. Right up by Gilgeous-Alexander. Into the paint, around, bank shot is 2 for 1 if they could. Gilgeous-Alexander drives, gets inside, the floater is good. Oh, what a shot from... Shea até tentou, mas seus 22 pontos não foram suficientes para levar seu time aos playoffs. A off-season de 2023 pode não ter sido a mais barulhenta em manchetes, mas dentro do Thunder, ela foi tratada como uma das mais importantes do processo inteiro. Sam Presti sabia que o time estava prestes a virar a curva. Com Shea já em nível ao NBA, Jalen Williams em ascensão, Gidey crescendo e Chet Holmgren finalmente pronto para estrear após a lesão, faltavam apenas as peças certas para fechar o quebra-cabeça. E uma dessas peças chegou ainda no draft de 2023. Com a 12ª escolha geral, o Thunder decidiu agir com agressividade e subiu para a 10ª posição ao negociar com o Dallas Mavericks. O objetivo era claro: garantir a seleção de Cason Wallace, armador defensivo vindo da Universidade de Kentucky. Com a estreia de Holmgren na temporada 23-24, o novo elenco montado por Sam Presti finalmente estava completo. E o resultado foi imediato. O Thunder começou a temporada com uma campanha impressionante de 23 vitórias e 9 derrotas. E o mais assustador nem era isso, porque Shai Gilgeous-Alexander estava de fato entrando no auge da sua carreira. Seja decidindo jogos com arremessos improváveis ou acumulando estatísticas absurdas com uma naturalidade impressionante. O OKC agora era de fato um verdadeiro candidato ao título da NBA. How are you just so consistent, like the Tide, night in and night out? My whole life is consistent. Everything I do, from what I eat to when I sleep, to my recovery, to my loved ones, everything's consistent. And it's a routine for me at this point. Mesmo sendo o segundo elenco mais jovem da liga, o Oklahoma City Thunder saiu da 10ª posição para terminar como seed número 1. O técnico Mark Daigneault foi eleito Coach of the Year, e o Thunder surpreendeu ao varrer o New Orleans Pelicans na primeira rodada dos playoffs. Agora, a equipe estava pronta para encarar seu primeiro grande desafio de verdade na pós-temporada. Do outro lado, o time liderado por Luka Doncic, o Dallas Mavericks. Em 13 de maio de 2024, mesmo com atuações de 33 e 31 pontos do seu principal jogador, Oklahoma City se viu em desvantagem na série, perdendo por 2-1. E com o jogo 4 acontecendo em Dallas, as chances de avançar começavam a diminuir. A situação piorou quando já no último quarto desse jogo, o Thunder estava 8 pontos atrás, restando cerca de 6 minutos para o fim. E Shai Gilgeous-Alexander ainda não tinha conseguido dominar a partida como de costume. Naquele momento, se o OKC quisesse seguir vivo, Shai precisava assumir o controle e rápido. E foi exatamente isso que aconteceu. Com o quarto período dominante de 10 pontos, somados aos lances livres decisivos de Chet Holmgren, o Thunder conseguiu empatar a série de forma impressionante. SGA takes it at Hardaway. Oh, that's ridiculous! Gilgeous-Alexander, kick, Dort. Yes, sir! Com a disputa voltando para Oklahoma, a classificação para a final da Conferência Oeste, algo que a franquia não alcançava desde 2016, parecia cada vez mais próximo. Mas o cenário mudou novamente.
No jogo 5, o Thunder não conseguiu conter Luka Doncic, que comandou os Mavs com um triplo-duplo de 31 pontos, 11 rebotes e 10 assistências, deixando Dallas a apenas uma vitória da final do Oeste. Já no jogo 6, Oklahoma chegou a abrir uma vantagem de 17 pontos, mas acabou desperdiçando essa liderança. Nos minutos finais, o time se viu 5 pontos atrás, com pouco mais de 1 minuto no relógio. Mesmo com Shai tentando liderar uma reação, um erro defensivo acabou sendo decisivo. A falta cometida sobre P.J. Washington em uma bola de 3 no lance final praticamente selou o destino da série. O Dallas Mavericks avançava, enquanto o Thunder voltava para casa com um sentimento amargo. Muito perto, mas ainda não o suficiente. Mesmo após a eliminação, como de costume, Shai Gilgeous-Alexander e Sam Presti voltaram ao trabalho durante a off-season. Presti fez movimentos importantes. Trocou Josh Giddey pelo campeão e especialista defensivo Alex Caruso, além de contratar o pivô Isaiah Hartenstein. Enquanto isso, Shai focou em evoluir como líder dentro de quadra, ao mesmo tempo em que refinava ainda mais seu jogo ofensivo, tornando-se cada vez mais completo. Já na temporada 24-25, suas atuações foram simplesmente absurdas. Em um intervalo de apenas 2 semanas, ele registrou 3 jogos com 50 ou mais pontos, o que acabou gerando debates. Alguns críticos passaram a questionar a forma como ele conseguia tantos lances livres, acusando-o de caçar faltas. Enquanto isso, torcedores discutiam se o estilo de jogo de Shai era justo ou não. Mas não era só ele brilhando. Seu companheiro Jalen Williams também deu um salto enorme, se tornando um jogador de 21,6 pontos por jogo, All-Star e alguém capaz de marcar praticamente qualquer posição em quadra. Com esse crescimento coletivo, o OKC terminou a temporada com a melhor campanha da liga, enquanto o Shai conquistava o título de cestinha. Mesmo após o Oklahoma City Thunder varrer o Memphis Grizzlies na primeira rodada, a desconfiança em torno da equipe continuava, e parecia até aumentar. Isso ficou ainda mais evidente quando o cronômetro zerou no jogo 3 da série contra o Denver Nuggets, garantindo a segunda vitória de Denver no confronto. Muitos analistas passaram a acreditar que o Thunder repetiria o roteiro de anos anteriores, caindo cedo nos playoffs. Mas Shai Gilgeous-Alexander não pensava assim. No jogo 4, Oklahoma entrou no último quarto a poucos minutos de ver o Nuggets abrir uma vantagem de 3-1 na série. Foi então que a maturidade e a força mental de Shai apareceram de vez. Liderando o time dos dois lados da quadra, ele comandou a reação, incluindo o quarto período de 9 pontos, que levou o Thunder a empatar a série em 2-2. Com as equipes alternando vitórias nos jogos 5 e 6, tudo se resumiu ao momento decisivo, jogo 7. Vencer ou ir para casa. Sabendo que precisava fazer algo, qualquer coisa para conter o MVP Nikola Jokic, o técnico Mark Daigneault tomou uma decisão ousada. Ele colocou o armador de 1,96 m, Alex Caruso, para marcar o pivô de 2,10 m. E o mais impressionante não foi a tentativa, foi o fato de que deu certo. Jokic foi limitado a 20 pontos e ainda cometeu 5 turnovers, pressionado pela defesa intensa do Thunder. Somando isso a mais uma grande atuação do seu candidato MVP com 35 pontos, o Oklahoma City garantiu a classificação. Agora o próximo desafio seria a final da Conferência Oeste, contra o time do primo de Shai, o Minnesota Timberwolves. Mas a grande pergunta permanecia: será que eles conseguiriam dar o próximo passo? Será que o OKC conseguiria superar o Minnesota Timberwolves? Ou ali seria o fim da linha? Jogo 2. Recém-coroado com seu primeiro prêmio de MVP, Shai Gilgeous-Alexander entrou em quadra determinado a provar o porquê da conquista. Depois do jogo 1, com 31 pontos, ele elevou ainda mais o nível, entregando uma atuação dominante de 38 pontos, 8 assistências e 3 roubos de bola, colocando o Thunder em vantagem confortável de 2-0 na série. Mas o cenário mudou no jogo 3. Atuando em casa, o Minnesota ajustou completamente sua defesa, montando um esquema intenso focado em limitar Shai. O resultado foi imediato. O astro do Thunder teve dificuldades, anotando apenas 14 pontos, com 30% de aproveitamento nos arremessos, enquanto o Wolves ganhou fôlego novo na série. Mesmo assim, mais uma vez, Shai e o jovem elenco de Oklahoma mostraram maturidade. A equipe conseguiu se adaptar, fez os ajustes necessários e retomou o controle da série. No jogo 4, SGA respondeu com 40 pontos, e no jogo 5, fechou a série com mais 34, garantindo a classificação. Com isso, o OKC Thunder avançava a final da NBA pela primeira vez desde 2012. As finais da NBA de 2025 teriam um campeão inédito, o surpreendente Indiana Pacers, que chegou às finais como azarões em praticamente todas as séries que venceu nos playoffs, e dessa vez não seria diferente. O Oklahoma City Thunder era o claro favorito a vencer o título. Porém, na quadra não teve nada de favoritismo absoluto, e as finais foram completamente emocionantes. O jogo 1 já começou com um roteiro especial bem preparado pelos deuses do basquete. O OKC controlou a partida inteira e parecia que seria uma vitória tranquila para abrir a série, mas Indiana reagiu no final do jogo e Tyrese Haliburton, que estava iluminado nesses playoffs, acertou um game winner absurdo, roubando o mando do OKC. Indo para o jogo 2, o Thunder ativou o senso de urgência, sabendo que se perdesse, praticamente poderia dar adeus ao título. Mas eles responderam bem e com autoridade, empatando a série e prontos para tentar fazer a mágica em
Indiana. O jogo 3 foi bastante equilibrado, mas na reta final, o Pacers sentiu a vibração da torcida e abriu vantagem virando a série, e deixando o Thunder com sérios problemas, pois o próximo jogo ainda seria em Indiana, e se perdessem, iriam voltar para Oklahoma City com a desvantagem de 3-1. No jogo 4, tudo estava equilibrado, e na reta final, Indiana tinha vantagem. Tudo estava se encaminhando para uma vitória do time da casa, até Shai ativar o modo MVP e acertar tudo no clutch time. Gets it to SGA. His drive, hesitation, banker is good. Haliburton, step back, three-pointer blocked by SGA. Gilgeous-Alexander hits a three, clutch bomb from SGA. Alexander on the drive, pulls back. Baseline jumper's good. OKC with their first lead of the second half. Virando o jogo e empatando a série para o Thunder. Tanto o jogo 5 quanto o jogo 6 foram jogos de extrema dominância para os mandantes. O OKC passou o carro no jogo 5 e o Pacers respondeu na mesma moeda no jogo 6. Ou seja, depois de 9 anos, as finais de NBA voltariam a ter um jogo 7, dessa vez em Oklahoma. O jogo 7 começou com um roteiro dramático. Haliburton começou o jogo voando, mas infelizmente ele acabou rompendo seu Aquiles sozinho. Com certeza foi um anticlímax para aquelas finais absurdas, gerando um novo e se. Mas o Thunder não tem nada a ver com isso, e depois do terceiro quarto, dominou o jogo e não deu brecha para o Pacers, finalmente vencendo o primeiro título da história da franquia Thunder e coroando uma temporada incrível com o título da NBA. Shai Gilgeous-Alexander foi coroado MVP das finais, com médias de 30.3 pontos por jogo e mostrando ao mundo por que tinha sido escolhido MVP, terminando o ano com 3 prêmios de MVP para conta. Agora pergunta, por que mesmo com Shai Gilgeous-Alexander fazendo tudo o que fez nos últimos anos, ainda é desvalorizado e pouca gente fala sobre ele? Um dos principais motivos é que o público fica possesso com a quantidade de faltas marcadas sobre ele. É verdade que algumas realmente são, mas outras não. E ele acaba ficando manchado por isso, mesmo que não seja culpa dele. Mas resumir SGA a apenas um cavador de faltas é absurdo, pois ele não superou o recorde de Chamberlain de mais jogos seguidos de 20 pontos à toa. Ele é um jogador extremamente consistente e é o rosto de uma possível dinastia futura, nesse Oklahoma City Thunder. Então, na minha opinião, a galera pesa a mão com o Shai, e ele é sim um dos, se não for o melhor jogador da liga atualmente.